Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu fico muito feliz, muito contente de participar desse projeto que se propõe a criar esse espaço para que a gente possa falar, que a gente possa compartilhar ideias, enfim, e também poder dividir esse momento com o Rafael, que é um querido amigo meu. Enfim, eu sou a Laíse, eu sou advogada, sou presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Rio Grande do Sul, da subseção Santa Vitória do Palmar, e eu também faço parte da rede de proteção da Maria da Penha, em Santa Vitória do Palmar, na segunda vara da comarca. Eu vou falar sobre violência doméstica no contexto da pandemia, mas particularmente sobre a mulher de Santa Vitória, como a mulher de Santa Vitória está, quais são os desafios para a mulher de Santa Vitória em relação à violência doméstica durante uma pandemia, né? Todos os desafios que essas situações de isolamento social adicionam nas agressões domésticas, enfim. E particularmente de agressões de violência de gênero em geral, mas eu vou focar mais na questão da violência doméstica mesmo. Então, antes de contextualizar a violência doméstica na pandemia, eu acho interessante fazer um apanhado geral sobre o que é violência doméstica. A violência doméstica ela é regulada no Brasil pela Lei 11.340 de 2006. É uma lei relativamente recente e ela é conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. Então, o que é violência doméstica? A violência doméstica, o artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele se presta a identificar onde acontecem esse tipo de violência. Então, toda violência motivada por gênero, por questões de gênero, dentro do ambiente doméstico. O que é o ambiente doméstico? Ele não necessariamente é a nossa casa. Enfim, onde a gente vive, mas não é necessariamente uma casa que seja a minha casa ou a casa da minha mãe, enfim. É qualquer lugar que eu esteja morando. Pode ser uma república, pode ser estou morando na casa de amigos, enfim, é o ambiente doméstico, é onde eu moro, não necessariamente é a minha casa. Eu vejo que tem bastante confusão sobre isso, por isso que eu fiz questão de especificar. É também dentro do ambiente familiar, não necessariamente precisa morar junto, mas é agressão que é feito por algum familiar, por um pai, um tio, um sobrinho, né? De novo, que não necessariamente precisa ser no ambiente doméstico, ou uma agressão, de novo, motivada por gênero dentro de uma relação íntima. Essas três opções, eu posso destrinchar elas em várias questões e vários problemas, mas a gente não vai ter muito tempo para isso, então qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponível para responder. E também, se vocês quiserem me procurar para falar de alguma coisa mais específica sobre essas questões, eu vou estar disponível também para atender qualquer um de vocês.
Então, né, na violência doméstica, quem é que pode ser o agressor, quem é a vítima, quais são os tipos de violência, quais são os procedimentos. Eu gosto de especificar bem os procedimentos, eu não sei se eu vou ter muito tempo para fazer aqui, porque o tempo é limitado, né? Também não quero abusar da, do tempo de vocês. Mas eu acho muito importante falar sobre o procedimento de como funciona a violência doméstica na prática, né? Quais são os passos. Porque eu vejo que essa questão da prática é uma das coisas que mais gera insegurança, que mais não, né? Tem inúmeros fatores que geram insegurança, desde uma cultura patriarcal, de violência, de gênero, enfim, mas não saber o procedimento é uma coisa que eu vejo recorrente ser um problema. As pessoas não denunciam porque não sabem como é que funciona. Tá? Então, os agressores. Os agressores, eles podem ser qualquer um daqueles que estejam naquela situação de ambiente da unidade doméstica, compartilhem o ambiente da unidade doméstica, ou que seja familiar, ou que tenha tido qualquer relação íntima. Então, o parceiro, o ex-parceiro, o parceiro não precisa ter morado com a pessoa. Pode ser um ex-parceiro também de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, isso realmente não importa, essa questão do tempo. A vítima, bom, a vítima é aquela que sofre dessa agressão motivada pelo gênero. E os tipos de violência. Nos tipos de violência você é um pouquinho mais específica, mesmo não conseguindo terminar de. Isso seria um pouco possível, de explicar e de falar sobre todos os tipos de violência, todas as complicações, todas as especificações da violência. Mas, basicamente, as violências são a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. A violência física é qualquer tipo de agressão que viola a integridade física, como mesmo diz, né? Então pode ser um chute, um soco, um tapa, um apertão, um empurrão, qualquer coisa desse gênero é violência física. Então não existe. Claro que em algumas situações a gente tem essa violência física, ela tem consequências mais graves na saúde do indivíduo, mas tanto um soco é relevante, é importante, quanto um empurrão. Eu sempre vejo assim, um dos questionamentos mas a pessoa não deixou marcas, eu não tenho como provar. Bom, nesse caso, a Lei Maria da Penha, idealmente, ela coloca um peso maior no depoimento da mulher. Então, tudo que a mulher fala tem um peso maior. Por quê? Porque essa violência acontece dentro do âmbito doméstico. Então, dentro do âmbito doméstico, a gente não tem testemunha, a gente não tem câmeras, né? Então a gente não tem muito como provar. Claro que se deixa marcas, né? Depois eu vou explicar no procedimento prático, a pessoa vai fazer o corpo de delito, mas enfim, não necessariamente precisa deixar marcas. Claro que vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais complicado, a gente vai depender aí da interpretação de juiz, aparentemente é o que o direito é. Mas não necessariamente precisa deixar marcas. Tá, a violência moral. A violência moral, eu vou pedir licença para ler a minha Bíblia, porque a violência moral, não, desculpa, violência psicológica. Porque a violência psicológica tem várias
palavras aqui, várias coisas que eu gostaria de destacar, que as pessoas elas não sabem que é violência psicológica. Então, eu acho bem importante dizer que isso aqui está escrito na lei, né? Está escrito na Lei Maria da Penha. Então, não é uma mera interpretação do que é uma violência psicológica. É claro que, sobre essa questão da violência psicológica, tem um estigma muito grande, porque né, não se vê a violência psicológica de forma tão grave como uma violência física, mas isso vem também se desmistificando. Mas eu vou ler aqui porque eu acho bem importante. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição de autoestima, ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, ilimitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então aqui dá exemplos de, de vários tipos de violência psicológica e ela pode ser também entendida de outras formas, né? Basta a interpretação do juiz. Eu, por exemplo, me deparei com um caso recentemente de uma moça que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro dele dizer que ela participou junto com ele de um crime. Eu, infelizmente, não pude ser advogada dela, porque tinha um conflito ético, eu já era advogada desse rapaz. Mas eu orientei ela no sentido de dizer para ela que isso era uma violência doméstica, porque ela não percebia isso. Isso também, a pessoa está usando de uma ameaça para dizer, olha, eu vou dizer que tu participou comigo de um crime, tá? Que mais? Temos a violência sexual. A violência sexual, eu já me deparei com situações muito tristes em relação a isso. Eu costumava fazer umas palestras na cidade, também na região ali da Campanha e no interior da cidade, e eu falando sobre violência sexual, eu ouvia muito murmurinho, conversas paralelas, enfim, depois da palestra algumas mulheres vieram falar comigo porque elas não conseguiam entender o conceito de violência sexual. E por óbvio que não conseguiam, né? Porque, enfim, toda a questão de violência de gênero, do corpo da mulher pertencer ao homem, estar disponível e etc. Elas não conseguiam conceber a ideia de sofrerem violência sexual dentro de um casamento. Então elas acham que elas deveriam estar disponível para satisfazer a vontade dos homens. E isso não é tão absurdo, porque antes da Maria da Penha, em códigos não, né, até bem recentes, isso era comum, isso era positivado, inclusive. Mas não, aí eu tenho o cuidado de dizer que a violência sexual, ela pode sim acontecer dentro de um relacionamento, pode ser estuprada dentro de um relacionamento, infelizmente. Ninguém é obrigado a fazer nada, né? De manter relações sexuais com o seu parceiro, mesmo que seja o seu parceiro, mesmo que seja casado. Outra senhora também, uma vez, me procurou que tinha medo de sair de casa, porque ela
ela não tinha mais relações sexuais com o marido e, e ela tinha medo de que se ela não tivesse essas relações sexuais, ela não teria direito à casa onde ela mora, que ela construiu junto com o marido. Então, enfim, essa, essa questão da violência sexual é, é ainda bem um pouco explorada na, em todo o imaginário da violência doméstica. E temos então a violência patrimonial, que é quando o agressor ele retém documentos, retém dinheiro, retém qualquer tipo de patrimônio da vítima para usar disso de chantagem ou restringir a liberdade dessa pessoa. A gente sabe que essa questão da independência financeira, e depois eu vou falar disso no contexto da pandemia, ela é uma grande definidora nas questões da violência doméstica. E aí temos a violência moral, que são os crimes de calúnia, difamação e injúria. Imputar falso crime a alguém, ou prejudicar a imagem dessa pessoa no seu ambiente social, no seu ambiente de trabalho, enfim, também pode haver vários tipos de exemplo, e aqui eu também não vou me aprofundar muito. Aí eu vou falar então do passo a passo da violência doméstica de forma prática. Como é que acontece? Como é que é o processo? O processo, ele, óbvio que agora na pandemia a gente tem a restrição do funcionamento das delegacias, então fica um pouco mais complicado, mas depois eu vou disponibilizar ali os números. Tem um WhatsApp agora que foi liberado para fazer denúncias da Lei Maria da Penha, porque as denúncias subiram em 36% no país por causa da pandemia, do isolamento social, enfim. Mas, enfim, a pessoa, quando ela é agredida, o que ela faz? Ela vai até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. A primeira coisa, o escrivão, ele é obrigado a registrar a ocorrência. Então, não existe essa possibilidade de negar o registro da ocorrência. Se a pessoa sofreu algum tipo de agressão física, que tenha deixado algum vestígio, ela é mandada fazer um corpo de delito na delegacia, no hospital, e esse corpo de delito volta para a delegacia juntado com a ocorrência, e se a pessoa pediu alguma medida protetiva, tipo afastamento do agressor do lar, enfim, as inúmeras medidas que estão aqui no artigo 22, suspensão da posse ou restrição da posse de armas, proibição de aproximação da ofendida, de contato com a ofendida, de frequentação de determinados lugares e entre outras medidas. Tu pode requerer uma dessas medidas, a medida que for a mais eficaz para o teu caso. Essa medida vai para o juiz tem que deferir ou indeferir em 48 horas, depois disso é feito contato pelo telefone, por e-mail, ou enfim, para o oficial de justiça, e essa pessoa, ela é notificada, aí é marcada uma audiência, onde ela, infelizmente, tem que relatar todos os fatos de novo,
E aí, depois que ela relata o titular da ação, se for uma dessas ações de violência física, psicológica, sexual, patrimonial, enfim, de caráter público, ela, o titular da ação passa a ser integralmente um Ministério Público e a pessoa ela não precisa ser mais envolvida no processo, a vítima, no caso. Agora, sobre o contexto da pandemia. Eu acho interessante que os desafios que a pandemia trouxe para a violência doméstica, eles são inúmeros, porque a violência doméstica é um problema que perpassa várias e várias camadas sociais e, enfim, várias matérias também, né? E óbvio que quando a gente fala do desafio da violência doméstica na pandemia, a gente trata com uma gama de mulheres que têm condições diferentes, que mulheres negras, mulheres lésbicas, enfim, são várias, mas várias situações. Eu vou me ater de novo à situação que eu consigo enxergar em Santa Vitória. E é interessante falar sobre isso porque alguns desses desafios, como o isolamento social, é uma coisa que eu já tinha notado em Santa Vitória antes mesmo da pandemia. Porque a gente tem um isolamento geográfico grande, né? A gente, enfim, a cidade brasileira forte mais próxima é 200 quilômetros. E boa parte da população de Santa Vitória mora no interior, mora na campanha. E essas mulheres que moram na campanha, geralmente essas atividades que são exploradas na campanha são atividades que são protagonizadas por homens, praticamente só por homens, agropecuária, agricultura. Então essas mulheres elas ficam isoladas nessas campanhas, nessas pequenas vilas, sem transporte, quase um isolamento, literalmente um isolamento social, sem um transporte interurbano, o transporte é na faixa, às vezes a faixa é quilômetros de distância. Então essas mulheres elas já vinham sofrendo da violência doméstica somada à questão de estarem isoladas socialmente nessas campanhas, a boa parte das mulheres de Santa Vitória. Mas claro que a pandemia ela adiciona outros obstáculos. A insegurança jurídica, em tempos de insegurança jurídica, insegurança política, graças a meu excelentíssimo presidente, ela reforça modelos hierárquicos. E sempre que existe um período de insegurança, esses modelos hierárquicos, essas pessoas que se veem sem um norte, elas tendem a serem violentas dentro de casa, elas tendem a reproduzirem a forma enfim, de organização hierárquica dentro de casa. Então essa questão piora, não só por causa do isolamento, né? Mas por causa da insegurança jurídica. Segurança jurídica, política e econômica. E aqui em Santa Vitória, a insegurança econômica que a mulher vive dentro da pandemia é ainda maior, porque a maioria das mulheres aqui de Santa Vitória e também a maioria das mulheres do Brasil, isso se repete, trabalham informalmente. E esses trabalhos são os primeiros a serem cortados numa situação de crise econômica. Então elas ficam à mercê desses problemas, né?
E também os problemas de infraestrutura que a pandemia traz. Eu, por exemplo, estava na frente do mercado os outros dias e eu ouvi uma conversa de uma mulher com uma amiga dizendo que ela tinha que ter, ela se demitiu do trabalho porque porque os colégios fecharam e ela não tinha com quem deixar o filho dela. E o filho dela tem vários problemas, enfim, e aí ela tinha que ficar em casa. Por quê? Porque são as mulheres que fazem o trabalho doméstico, principalmente em Santa Vitória, que a gente não tem muito do desenvolvimento urbano, a gente não tem muitas opções de trabalho e a economia, é, a maior parte da economia é baseada nesses trabalhos que são protagonizados pelos homens. As mulheres elas se veem totalmente desprotegidas e tendo que abdicar do trabalho, do pouco trabalho informal, trabalho salubre que elas prestam. E elas também são as donas de casa, né? São as que cuidam dos filhos, dos pais. E com esse problema da infraestrutura, a mulher ela aí fica mais, mais desprotegida. Uh, também serviços de saúde. Boa parte das denúncias de violência doméstica vem do serviço de saúde. As mulheres chegam no hospital com um roxão, com uma queda e não sabem explicar como é que foi, como é que aconteceu aquilo. O profissional de saúde ele tem a obrigação de denunciar a violência doméstica. E aí, como esses serviços de saúde estão todos voltados e preocupados com a situação da pandemia, a mulher ela acaba não acessando esse serviço de saúde e acaba não esse dado não conseguindo procurar a assistência que ela merece. Fora as outras várias situações, né? São o isolamento social, ficar em casa. Muitas vezes o ficar em casa, a casa é o lugar mais inseguro para essa pessoa. Então, ela fica isolada de casa, ela fica isolada em casa, ela fica isolada da família, que é um grupo de apoio, ela fica isolada dos amigos, e aí isso tudo colabora para o aumento da violência doméstica. Enfim, eu tô vendo aqui que o meu tempo tá acabando. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu posso, quem sabe, ouvir primeiro o que vocês querem saber, quais as dúvidas que vocês têm. Eu posso falar um pouco mais sobre o contexto da pandemia, violência doméstica no contexto da pandemia. Eu tô aberta a perguntas. Eu agradeço muito o espaço, agradeço a oportunidade de novo, fico muito feliz de participar desse projeto e, bom, espero ter ajudado e ter acrescentado de alguma forma. Muito obrigada. Se cuidem, fiquem em casa.